Boa noite, estamos aqui novamente com mais um programa Direito em Sua Casa, o programa que leva a informação jurídica para dentro dos lares araucarienses. É sempre uma satisfação apresentar matéria de relevância para toda a comunidade. E hoje falaremos de um assunto que interessa a muitas pessoas, que é sobre guarda, pensão alimentícia e visitação daquele que não tem a guarda da criança. Para me ajudar nessa tarefa hoje, chamei aqui meu amigo, advogado, militante nessa área de família, que com grande esmero tem desenvolvido suas atividades já há algum tempo, Dr. Burton Garcia de Lima. Boa noite, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bom, boa noite, meu amigo Edivaldo. É uma satisfação enorme estar aqui com o povo de Araucária, pessoal de casa. Tratar de um tema tão discutido hoje em voga e pensando no direito, né, da família e da criança, hoje a gente veio conversar, tem um bate-papo aqui bem legal sobre esse tema. Então, vamos iniciar essa conversa então discorrendo sobre quais as modalidades de guarda. Quando chega o fim, infelizmente não dá mais para o casal continuar. Aqueles que têm filhos comuns, como é feita essa fixação de guarda? Quais as modalidades praticadas em nossos tribunais? Então, doutor Edivaldo, hoje a gente pratica em torno de 3 modalidades, né? São a unilateral, a guarda compartilhada e temos também a guarda alternada. Certo, tá. Vamos falar então um pouquinho sobre cada uma delas, né? Naturalmente que teríamos que ficar aqui dias se fosse discutir todos os detalhes, mas a guarda unilateral, como o nome sugere, é aquela que um dos genitores detém a guarda da criança, certo? Isso. Quando fica definido num acordo, seja ele judicial ou um acordo entre os genitores, a guarda unilateral, um dos pais detém a guarda, fica com a criança. Certo. E é feito de que forma a visitação? A visitação também pende dos dois lados. Tem aquela situação onde o casal tem um consenso que deixa a visitação livre e outro que define dia, hora, dia dos pais com o pai, dia da mãe com as mães, aniversário uma vez com um, com o outro, final de ano entre Natal e Ano Novo alternados. Certo, isso a visitação na guarda unilateral, Unilateral. Né? Tá. A guarda alternada. A guarda alternada é aquela que o pai fica com um período com a criança e a mãe fica outro período. Então fica definido, às vezes uma semana ou alguns dias, e vão sendo alternados os dias, o tempo que fica com cada genitor, com cada pai ou com cada mãe. Certo. E essa alternada, ao teu ver, a meu ver, não é talvez não seja tão saudável para a criança que precisa desenvolver um referencial, né? Uma fixação de uma rotina, porque ele tem uma rotina aqui, tem uma rotina ali. Tem alguma opinião sobre essa questão? Na minha concepção, a guarda alternada ela não é muito bom para a criança, porque às vezes a gente está aqui em Araucária, o pai mora em Curitiba, aí fica um tempo aqui, um tempo lá, ele não tem um norte na vida, né? Se chegar assim e falar assim, eu gosto mais do meu pai porque mora em Curitiba, eu gosto da minha mãe que mora em Araucária. Então fica difícil para a criança definir o que é melhor para ela. E os pais também ficam com uma certa dificuldade, às vezes por morar longe ou por não ter mesmo um bom trato entre eles, de chegar num consenso nessa guarda alternada. Certo. E a guarda, né, do momento, muitos têm procurado escritório, eu particularmente sou solicitado para esse tipo de trabalho, informações, que é a guarda compartilhada. Que muitos pais falam, eu quero a guarda compartilhada. Só que a guarda compartilhada não é assim, goela abaixo, né? Ela tem que ter
um convívio harmônico entre os genitores. E me diga um pouco da tua experiência com a guarda compartilhada, né, que de certa forma é um anseio dos casais separados recentemente, né? Sim. Então, doutor Edivaldo, a guarda compartilhada, ela é uma inovação legal, porém, ela ainda não tem uma definição legal. Legal, digo, porque as pessoas acham que é só compartilhar a criança, né? E não entendem que elas têm que estar numa sintonia, o casal, os genitores, os pais têm que estar numa sintonia para definir que o compartilhamento não é só da criança, e sim do tempo integral da criança. Desde levar para a escola, trazer da escola, almoçar com um, jantar com um e posar na casa de um, do outro. Tem que saber, tem que ter toda uma sintonia. O casal tem que estar extremamente sabendo que tem que praticar todos os atos da vida da criança. Interessante, né? Eu até tenho um cliente lá que a gente conversa, já tinha feito, a guarda unilateral era mais comum. E eu percebo que, às vezes, eles falam, né, vem lá, não dá pra gente fazer a compartilhada agora. Eu pergunto, como que foi? Como é que vocês estão lidando com a coisa? Aí me explicam, falam assim, não, como era unilateral, então tá fixado que é com a mãe, por exemplo. Mas eu comunico previamente, com um dia, 2 de antecedência, que final de semana eu vou na casa de um familiar, ou que eu vou receber um familiar em casa, eu vou fazer um jantar, alguma coisa, e a mãe gentilmente fala, não, pode pegar a criança. Aí eu digo, na prática vocês já estão fazendo a guarda compartilhada. Porque vai para a casa do pai, daí a mãe liga, durante segunda e terça eu tenho um compromisso, pode ficar contigo até quarta-feira. Aí o pai leva na escola, o pai vai buscar, o pai passeia. Mas isso é um casal que conversa, um casal que se entende, né? E esse compartilhamento é o compartilhamento das obrigações, das responsabilidades, dos acompanhar em reuniões escolares, e não é só compartilhar para se eximir, muitas vezes, de ter que pagar uma pensão alimentícia. Até porque a pensão ainda perdura, mesmo sendo guarda compartilhada, né? Sim, em muitos casos existem, já ficou definido a guarda e os alimentos, a pensão alimentícia. Acontece que muitas pessoas se furtam dessa guarda compartilhada e entendem que se compartilhar a guarda, se exime da obrigação de pagar a prestação alimentícia, que não é o que acontece. Pode até acontecer de ser exonerado esse pedido da pensão, mas aí tem que ingressar com uma ação própria pedindo a exoneração, considerando os pontos da guarda compartilhada. Eu entendo que em alguns casos seria plenamente possível, né? Digamos que o lar materno e o paterno têm uma boa condição de mantença da criança, tenha lá todas as condições de vida equilibrada num lar e no outro, tudo bem. Agora, se porventura uma dos lares não tiver a mesma condição que o outro, tem que haver essa colaboração, né? Porque se você tem um lar bem formado de um lado, bem formado do outro, e eles dividem conta de plano de saúde, de escola, já está pagando de maneira indireta, né? Mas o que acontece normalmente não é isso, né? A gente vê que querem a guarda compartilhada para não ter que pagar. Sim, muito acontece. Essa é uma visão primeira daquela pessoa leiga, que fala, não, eu vou pedir a guarda compartilhada para não pagar mais a pensão. Mas não é isso que diz a lei. Certo. Mais uma coisa que tira o sono, né, de muita gente, que é misturarem o direito de visitação com a obrigação de prover os alimentos, de pagar a pensão alimentícia. Aí eu lhe pergunto, quando o genitor é obrigado a pagar a pensão alimentícia, aquele que geralmente não tem a guarda a seu favor, estando inadimplente com a pensão alimentícia, isso obsta o direito dele de fazer as visitas? De forma alguma. Algumas pessoas que fazem isso, eles têm a tendência de falar assim, o pai atrasou a pensão. Quase uma regra onde que a mãe tem a guarda e o pai tem o direito da visita e paga a pensão. As pessoas têm que entender que o direito de visita sempre é da criança. E a obrigação de pagar alimentos, né, sempre existe. Se a pessoa atrasa, a mãe, quase sempre é a mãe, quer penalizar o pai dizendo assim, já que você não pagou a pensão, você não vai visitar. Só que uma coisa não interfere na outra.
Porque existe uma problemática muito grande dentro disso. Se você impede que o pai visite porque ele está deixando de pagar, se torna um caos dentro dessa família. Você vai ter problemas maiores em relação a isso. É interessante, então, dizermos, né, para o telespectador, que mãe, pai, você que tem a guarda unilateral do seu filho, e aquele que não tem a guarda, que tem o direito de visitação, por um motivo ou outro está inadimplente, seja por birra, não tem condição, tente aproximar, chegar a um bom senso da criança conseguir visitar o pai ou a mãe. Porque se aquele que é obrigado a pagar a pensão não paga, a criança já vai ter um prejuízo de ordem financeira. Já vai ter um decréscimo na qualidade de vida, vai deixar de usufruir de um lazer, ou às vezes até mesmo do essencial, né? E daí quando aquele que detém a guarda impede que o outro visite, aí a criança tem mais um prejuízo, que esse prejuízo ela sente muito mais do que só o financeiro, que é na ordem afetiva, psicológica, da formação dos referenciais de criança com o pai ou com a mãe. Então, a questão financeira é uma discussão dos adultos, que a criança nem precisa ficar sabendo. A criança ela só quer saber de comer, brincar, né? Dormir, sim. dar aquele afeto, aquela alegria de viver dos casais, mas ela não tem noção do preço que custa, se está pagando, se não está pagando. Então, essa informação fica entre os adultos. E se a criança, porventura, necessita daquele valor e o pai ou a mãe não está pagando, que ingresse né? Existe, né, as previsões lá da execução sob pena de prisão, da execução por vias normais aí, com concessão de bens, né? Então, estou falando mais do que o doutor Burta, mas diga, com relação a isso que estou dizendo, né, que não é não é nada raro de se acontecer, qual a sugestão para esses casais que estão inadimplentes? Como é que ele faz para cobrar, para não cobrar, se discute isso, né? Existem os dois meios, como eu sempre falo. O consensual, que é aquele que os pais chegam, conversam, falam, hoje eu não tenho condição de pagar. Às vezes, vou pagar R$300, tenho 200 hoje. Então, pegar os R$200 para ajudar a criança. Tem que sempre pensar no bem-estar do menor. E aí, todo o direito de família, assim, quando se trata de pensão, guarda, é voltado para o menor, para a criança. Então, se o pai não pode pagar a integralidade da pensão, ou tem uma parte, ajudar materialmente, ajudar psicologicamente, não cometer pecados com a criança, dizendo seu pai não presta, sua mãe não presta, para evitar todo aquele lado da alienação parental, né? Que nem bem asseverado pelo doutor Divaldo, que a criança sofre de duas formas. O pai não paga, fica pendente a questão material, deixa de comprar um material escolar, um brinquedo, um lanche, depois não vai fazer a visitação com o pai. Ele fica abalado moralmente, psicologicamente, e pode crescer um adulto aí infeliz. Infeliz, né? Frustrado, achar que o pai não deu o carinho devido que ele merecia, sem saber às vezes que é a mãe que está impedindo esse acesso, ou o contrário, né? O pai impede o acesso da mãe e a criança, eu fui abandonado pela minha mãe, que não é muito saudável para a criança, né? Sim. Então, o que a gente precisa entender é que, embora, em regra geral, a gente acha que é o pai que tem direito de pegar a criança nos dias da visita, ou conviver aquele período, se a guarda for compartilhada, temos que entender que é basicamente inverso. É a criança que tem direito a conviver com o pai. A criança que tem direito a conviver com a mãe. Ele é fruto de ambos e ele tem o direito fundamental de conviver com ambos, né? E muitas vezes o pai também, às vezes quando é executado com uma forma de vingança, não vai mais ver a criança. A mãe, quando é executada, não vai mais ver a criança. Não está fazendo mal para o adulto, que é o pai ou a mãe da criança, porque aquele adulto, bem ou mal, ele formou, né? O caráter, toda essa questão de afeto que ele tem hoje, já está mais ou menos sedimentado com 20, 30, 40 anos, diferente daquela criança que tem 2, 3, 5, ou do adolescente, né?
que, embora ele procure se distanciar dos pais, é uma fase que ele precisa de muito mais atenção e carinho e que é fundamental que tenha referência de ambos, né? Sim, inclusive existem, cada caso é um caso, né? Isso já é uma máxima dentro da nossa juridiquês, mas existem pais que acompanham a criança na escola, sabem o que ela faz, onde ela estuda, o que ela come. Existem pais que deixam para as mães, falam, não, a mãe é uma ótima mãe, ela sabe o que faz, se tiver algum problema ela me traz. Então ele já fica ali tranquilo, porque sabe que a mãe se responsabiliza por todos os atos da criança. Também existe a figura do pai herói, que é aquele que só pega no final de semana para levar no parque e tomar um sorvete, né? E daí a criança cria um estereótipo do pai legal e não vê que às vezes a mãe é que domina toda a vida dele e que tenta trilhar um norte na vida da criança para ele ser um adulto bom. Porque fica fácil, às vezes ele só pega naquele momento que está com o dinheiro, que vai passear, né? E as agruras do dia a dia fica para o genitor que tem a guarda, né? Muito obrigado, telespectador. O tempo é curto, né? É uma matéria muito interessante, me cativa muito. Quero agradecer a presença do nosso convidado e lembrar você de casa que nossas pautas são baseadas em informações, em perguntas, questionamentos trazidos por vocês, pelo telespectador que entra em contato com a TV, com o site e sugere qual matéria que deverá ser abordada nos próximos programas. E de acordo com as sugestões que nós vamos recebendo, vamos pautando o programa e cada semana trazendo aquilo que a sociedade precisa saber, esclarecimentos legais. Muito boa noite, agradeço a presença do nosso convidado, tem a palavra para se despedir. Eu que agradeço ao doutor Edvaldo, meu amigo, companheiro de trabalho, militante, o pessoal de Araucária, o povo de casa, muito obrigado pela oportunidade de chegar aqui e falar um pouco desse tema tão discutido ainda hoje, né? E sem uma definição entre as pessoas que não conhecem realmente o direito. Obrigado, telespectador, sempre um prazer enorme poder contribuir com essas informações e até a próxima quinta.